Isso não é drama. É ele cometendo abuso psicológico sem você perceber. Quando o abuso psicológico acontece, você não se sente abusada. Você se sente confusa. Você começa a se perguntar se está exagerando se está interpretando errado, se está sendo difícil demais. Não há gritos, não há cenas. O que existe é um cansaço constante. Uma sensação de estar sempre se explicando, se justificando, tentando organizar pensamentos que antes eram claros. Você começa a duvidar de reações que sempre fizeram sentido. Aquilo que te incomoda passa a parecer pequeno demais para ser mencionado. Você pensa 2 vezes antes de falar, 3 vezes antes de sentir. E aos poucos, o problema deixa de ser o comportamento dele e passa a ser a sua percepção sobre as coisas. Esse tipo de relação não machuca de uma vez. Ela desgasta, ela desloca, ela faz você perder a referência de si mesma enquanto tudo parece, por fora, normal. É o primeiro sintoma de algo muito mais profundo. O abuso psicológico raramente parece abuso porque ele não acontece em um único momento. Ele funciona como um sistema silencioso que se instala aos poucos. Não é um episódio isolado. É uma sequência de pequenas distorções que vão mudando o clima da relação sem que você perceba quando tudo começou a dar errado. Muitas vezes ele fala baixo, explica com lógica, parece calmo e racional. E justamente por isso você se sente errada por se incomodar. Afinal, ele não gritou, não xingou, não perdeu o controle. O problema é que a calma pode ser usada como arma, quando serve para invalidar o que você sente. A lógica vira uma forma de te colocar contra a parede, como se a emoção precisasse de autorização para existir. Quem está de fora quase nunca percebe. Amigos veem alguém tranquilo, a família vê um homem controlado. Só você sente o peso invisível de ter que se ajustar o tempo todo para que nada saia do eixo. E quando ninguém confirma o que você sente, a dúvida se aprofunda ainda mais. Toda conversa vira um julgamento silencioso. Você entra querendo falar sobre o que sentiu, mas sai tentando se defender do que ele interpretou. Suas palavras são analisadas, suas intenções questionadas, seu tom colocado em dúvida. Em vez de diálogo, existe um interrogatório disfarçado de conversa madura. Você explica, esclarece, reformula e nunca é suficiente. Ele se posiciona como quem avalia, como quem decide se o que você sentiu é válido, razoável, aceitável. Você percebe que precisa organizar argumentos para justificar emoções simples. Tristeza precisa de prova. Incômodo precisa de contexto. Limite precisa de explicação longa. Aos poucos, falar deixa de ser alívio e vira desgaste. O efeito disso não é imediato. Ele se acumula. Você começa a antecipar perguntas, a montar defesas antes mesmo de abrir a boca. O foco deixa de ser o que você sente e passa a ser como isso vai ser recebido. Quando um relacionamento exige que você prove o tempo todo que não está errada por sentir, algo essencial já foi quebrado. Se você precisa de evidências para justificar suas emoções, existe algo profundamente errado na dinâmica que está se formando. Ele começa a enfraquecer a sua confiança na própria memória sem nunca confrontar diretamente. Não diz que você está mentindo. Ele diz que você se confundiu, que lembra diferente, que aquilo não foi bem assim. Sempre com um tom calmo, quase cuidadoso, como se estivesse ajudando você a entender melhor o que aconteceu. E pouco a pouco, a sua certeza começa a falhar. Você lembra de uma conversa com clareza, mas sai dela se perguntando se exagerou, se misturou coisas, se entendeu errado. Situações que antes eram nítidas ficam nebulosas. Você passa a revisar cenas mentalmente, tentando encontrar onde errou. Não porque errou, mas porque foi levada a duvidar da própria percepção. Quando alguém corrói a sua confiança na memória, ele não precisa controlar o presente. Ele passa a controlar a narrativa, e isso é profundamente desestabilizador, porque memória é base de identidade. É o que sustenta decisões, limites, conclusões. Quando ela começa a falhar, você perde o chão. Esse tipo de desgaste não é visível, mas ele é eficaz, porque quando você já não confia no que lembra, começa a depender
da versão dele para entender o que viveu. E é nesse ponto que a confusão deixa de ser pontual e passa a ser permanente. Ele não precisa levantar a voz para punir. O castigo vem em forma de silêncio, distância, frieza. A conversa termina e algo muda no ar. O carinho diminui. A presença some. O acesso emocional é retirado sem aviso. Não há discussão aberta, apenas uma ausência que pesa mais do que qualquer grito. Você começa a associar paz à obediência. Quando concorda, tudo flui. Quando questiona, o clima pesa. O afeto vira moeda. A atenção vira recompensa. E sem perceber, você aprende que discordar custa caro. Não porque ele diz isso, mas porque o corpo dele ensina. O silêncio não vem para acalmar, ele vem para corrigir, para mostrar o caminho certo, sem precisar explicar nada. E o mais perigoso é que, com o tempo, você passa a evitar conflitos não por maturidade, mas por medo de perder conexão. Silêncio usado como punição não é maturidade emocional, é controle. E ele ensina você a se ajustar sem que ninguém precise impor nada diretamente. Aos poucos, ele faz você se sentir responsável pelo estado emocional dele. Se ele está irritado, você revisa o que disse. Se está distante, você tenta descobrir onde errou. Se o clima muda, a primeira pergunta que surge não é o que aconteceu com ele, mas o que você fez de errado. A carga emocional deixa de ser compartilhada e passa a pesar só em você. Você começa a andar em alerta constante, escolhe palavras com cuidado excessivo, evita assuntos que possam desestabilizar, aprende a prever reações para manter tudo em equilíbrio. Sem perceber, você passa a regular o humor dele, antes mesmo de cuidar do seu. O relacionamento vira um trabalho emocional sem pausa. Quando alguém transfere a responsabilidade das próprias emoções para o outro, ele cria um ambiente de tensão permanente. Você nunca relaxa totalmente, porque sempre existe a sensação de que algo pode sair do controle. E isso não é parceria, é sobrecarga emocional. Amor saudável não exige vigilância contínua. Não coloca você no papel de manter o outro bem o tempo todo. Quando isso acontece, o desgaste não é um acidente, é consequência direta da dinâmica que está sendo construída. Em algum momento, você começa a se calar antes mesmo de qualquer reação dele. Você edita pensamentos automaticamente, ajusta o tom, engole comentários que antes sairiam com naturalidade. Não porque ele pediu, mas porque você já sabe como isso costuma terminar. O controle deixa de ser externo e passa a acontecer dentro de você. Você antecipa conflitos que ainda nem existem. Calcula respostas. Evita assuntos. Não por maturidade, mas por exaustão. Falar virou risco. Sentir virou trabalho. E sem perceber, você começa a desaparecer aos poucos dentro da própria rotina emocional. Quando o silêncio passa a ser uma escolha automática, algo grave já aconteceu. Porque o limite mais perigoso não é aquele que o outro ultrapassa, é aquele que você deixa de colocar para não perder a paz momentânea. Nesse ponto, ele já não precisa corrigir, punir ou afastar. Você faz isso sozinha e isso muda tudo. Porque quando você se cala para sobreviver emocionalmente, o problema já não está apenas no comportamento dele. Está na dinâmica inteira que ensinou você a se reduzir para continuar ali. Com o tempo, você começa a perceber que já não é a mesma pessoa. Aquela espontaneidade some, a leveza diminui, o riso fica contido. Você se sente cansada, sem saber exatamente do que. Não é tristeza clara, é um entorpecimento emocional. Como se sentir demais tivesse se tornado perigoso. Então você aprende a sentir menos. A confusão passa a ser interpretada como maturidade. Você acredita que está mais calma, mais controlada, mais racional, mas na verdade está apenas menos conectada consigo mesma. Suas reações diminuem, porque suas emoções foram sendo desautorizadas aos poucos. Não houve um corte brusco, houve desgaste contínuo. Quando você vive muito tempo em um ambiente onde precisa se explicar para existir, o corpo entra em modo de proteção. Você se adapta, se encolhe e chama isso de equilíbrio. Mas o preço é alto.
porque ao perder acesso às próprias emoções, você perde também clareza, desejo e direção. Esse é o custo psicológico que quase ninguém vê. Não é só o que ele faz, é quem você deixa de ser enquanto tenta manter tudo funcionando. Existe uma mentira silenciosa que mantém muitas mulheres presas por tempo demais. A ideia de que, se fosse abuso, você saberia, como se abuso psicológico fosse sempre evidente, agressivo, inconfundível. Mas não é assim que ele funciona. Ele se infiltra justamente porque parece razoável, porque vem misturado com cuidado, explicações, lógica, calma. A maioria das pessoas não reconhece o abuso enquanto está dentro dele porque está ocupada, tentando entender, ajustar, melhorar. Inteligência não protege. Sensibilidade não protege. Consciência emocional não protege quando o problema não é falta de informação, mas excesso de confusão. Você não vê porque está tentando fazer dar certo. A clareza quase sempre vem tarde. Vem quando o corpo já está cansado, quando a identidade já foi desgastada, quando você já não se reconhece, e isso não é falha sua. É parte do mecanismo. Ninguém entra em uma relação achando que vai desaparecer dentro dela. Chega um momento em que a pergunta deixa de ser se você está exagerando e passa a ser se você está se ouvindo, porque desconforto emocional não é crueldade. Clareza não é agressão. Colocar limites não é drama. O que machuca não é enxergar. O que machuca é passar tempo demais ignorando o que o seu corpo já entendeu. Reconstruir a própria autoridade emocional começa quando você para de pedir permissão para sentir, quando confia mais no incômodo do que nas explicações que te confundem. Quando entende que amor não exige que você se apague para manter a paz, ele não te deixa em dúvida constante sobre quem você é. Se você sente que está desaparecendo aos poucos, isso não é drama, é informação. É um sinal interno pedindo atenção, não silêncio. E ouvir esse sinal não te torna difícil, te torna inteira outra vez.